Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, que alegria participar desse tempo aqui, como o pastor falou. A gente vai se lembrando, né? Primeiro encontro que tivemos, já falei isso várias vezes, foi em 2005, quando a Viva foi com uma turma lá para Belo Horizonte, intercâmbio. O João, Fafá e mais uma turma. Senti falta da dança do João, Viva. Será que não dá para amanhã, de repente, Fafá, essa turma toda aí, apresentar algo aí do passado? Que gostoso, irmãos. Mandinha, não pare. Né? Que saudade, que bom reviver esse tempo. E principalmente ver como o trabalho permanece. Algo que eu falei ontem lá na vigília, e eu celebro junto com esta igreja, celebramos a Deus por isso, é a constância desse ministério. Entra ano, entra adolescente, sai adolescente, se transforma em jovens, os jovens adultos, e a história não para. O propósito continua firme, pessoas estão sendo evangelizadas, adolescentes estão se aproximando de Jesus, e o trabalho sempre frutífero, sempre bonito, sempre vibrante, e nós celebramos a Deus por isso. Glória a Deus, parabéns a esta igreja, pastor Rimac, Viva, a todos. 25 anos não é para qualquer um. Glória a Deus. Você pode celebrar Jesus, aplaudir a Jesus por isso. Glória a Deus. E eu já, bem cara de pau, vou pedir que eu esteja aqui no aniversário dos 50 anos. Viu, Viva? Quero que você me chame quando completar os 50. Quem quer estar aqui com 50 anos? É claro, se Jesus não voltar. Se Jesus voltar, nenhum de nós estará. Mas se Jesus não tiver voltado, eu quero estar aqui celebrando os 50 anos. Imagina a banda dos dinossauros. Meu Deus, vai ser algo épico, hein? Na verdade vai ser histórico, bem histórico. Mas glória a Deus, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Se é que precisa abrir, eu quero citar alguns textos, mas o primeiro que eu gostaria de citar é João 3,16. Talvez você nem precise abrir, já foi citado aqui. Antes de falarmos, quero apresentar para alguns que não conhecem a minha família. Minha esposa está aqui, meus filhos, vou pedir que eles fiquem de pé. Agora os três fizeram olhares de reprovação para mim. E se continuar me olhando assim, eu vou chamar aqui na frente. Olha para trás, filhota. Essa é minha princesa. Já sei que serei reprovado em casa, enfim, mas a família que o Senhor me deu, sou muito feliz. Graças a Deus, esse ano comemoraremos 20 anos de casados. Eita glória! Minha filha tem 12, meu Davi tem 10. Minha esposa não parece o que tem. Glória a Deus. Antes de falar, aliás, citando o texto, depois eu quero introduzir a mensagem. O texto diz: porque Deus amou o mundo de uma maneira tão especial, tão grande, que Ele deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Duas perguntas eu vou te fazer para introduzir esse sermão. Primeira, você está feliz com Jesus? Vou perguntar novamente. Você está feliz com Jesus? Amém. Eu também estou. A segunda pergunta: Jesus está feliz com você? É mais difícil de responder? É um pouco difícil de responder. Nós estamos felizes com Jesus, porque Jesus, Ele cumpriu o propósito dele. Ele veio a essa terra, desde a sua chegada, Jesus, Ele nunca escondeu o seu propósito. Desde o início do ministério, Ele afirmou: eu vim para morrer. Jesus não foi surpreendido com a morte, irmãos. Não foi o Império Romano, não foram os fariseus, não foram os religiosos judeus que prenderam e mataram Jesus, não. A Bíblia nos ensina que Ele se entregou, e Ele se entregou de forma voluntária, foi um sacrifício. O propósito de Cristo foi nos resgatar. Todos nós aqui fomos resgatados por Jesus Cristo.
A Bíblia diz que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, estávamos destituídos, longe, carentes da glória de Deus, e não tínhamos como nos aproximar dele por nós mesmos, pela nossa força, não, pelas nossas obras, de jeito nenhum, pelo nosso intelecto, inteligência, por algo que pudéssemos fazer, nada, por nada. Fomos reconciliados com Deus, porque Jesus Cristo cumpriu o seu propósito. Quando ele estava na cruz, ele bradou: está consumado, está feito, o que eu vim fazer está feito. A humanidade foi reconciliada com Deus, porque o sangue de Jesus pagou pelos nossos pecados. A morte dele nos trouxe vida. Você pode dar um glória a Deus por isso? A morte dele nos trouxe vida. E é por isso que nós afirmamos com toda convicção e certeza: você está feliz com Jesus? Sim, eu estou feliz com Jesus. Porque Jesus é bom o tempo inteiro. Porque Jesus morreu por nós. Porque ele pagou pelos nossos pecados. Porque ele nos livrou, ele nos libertou. Porque as maldições, as condenações, nada mais tem domínio sobre nós. O escrito de dívida que havia contra nós foi cancelado, foi rasgado, foi cravado na cruz. Hoje nós temos convicção em dizer: eu vou morar no céu. Você tem convicção disso? Nós vamos morar no céu. E que bom saber isso, porque vivemos um tempo terrível. Vivemos um tempo e num mundo terrível. Quando pensamos, não tem como piorar, piora. Notícias tristes, mas que bom que a nossa esperança não é para esse tempo, para essa vida. A nossa esperança está na eternidade, está em Jesus Cristo e na promessa que Ele nos fez. Por isso a resposta é tão clara. Você está feliz com Jesus? Yes! Sim, eu estou feliz com Jesus. Mas nessa noite nós queremos pensar e refletir sobre a segunda pergunta: Jesus está feliz conosco? É uma pergunta muito pessoal. Talvez não possamos responder na primeira pessoa do plural, nós. Eu vou ter que responder no singular, eu. Será que Jesus está feliz comigo? Será que quando Jesus olha para mim, Ele está feliz? Será que eu estou cumprindo o meu propósito? Quando nós citamos o texto que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer por nós. E o propósito dessa morte, qual foi o objetivo? Para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. E esse não morrer, esse não perecer, tem dois sentidos. Primeiro, o sentido espiritual da morte eterna, claro, para que não morramos espiritualmente, para que não morramos eternamente, ou seja, para que não tenhamos uma eternidade longe de Deus, e pelo contrário, tenhamos vida eterna, vida com Deus, vida na presença de Deus eternamente. Maravilha, nós nos alegramos e cremos nessa verdade. Mas há uma outra verdade que nós precisamos pensar: por que não morremos imediatamente após sermos salvos por Jesus Cristo? Porque quando não levantamos as nossas mãos em um apelo e viemos à frente, imediatamente damos o nosso último suspiro? Você já pensou? A equipe de diáconos poderia ser chamada de equipe funerária. E imediatamente quando aceitássemos a Cristo, ao invés de irmos para uma salinha de aconselhamento, iríamos para um lugar onde seríamos preparados e enterrados. Mas não é assim que acontece, porque na verdade nós entregamos a nossa vida para Cristo, mas continuamos vivos. Respire bem fundo aí. Sabe por quê, irmãos? Porque existe um propósito para nós. Porque quando Deus nos chama ao arrependimento e nos purifica de todo pecado, Ele também estabelece para nós um propósito muito claro. Eu gosto de um pensamento do Rick Warren, que ele diz que o que importa não é a duração da sua vida, mas a contribuição que a sua vida dá. Não o quanto viveu, mas como viveu. Como nós temos vivido.
Qual tem sido a contribuição da nossa vida para a nossa geração? Qual tem sido a contribuição para a nossa igreja? Qual tem sido a nossa contribuição para a nossa família? Qual tem sido a nossa contribuição para os nossos colegas de escola? Qual tem sido a nossa contribuição para os nossos colegas de trabalho? Qual tem sido a nossa contribuição nessa vida? Porque enquanto estamos vivos, é isso que Deus espera de nós, saber se nós estamos cumprindo o nosso propósito. Mas qual é o nosso propósito? Jesus deixa claro desde o início do seu ministério. Certa vez Jesus estava caminhando numa praia, e isso é registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 19, ele vê alguns pescadores e faz um convite para eles, diz assim: larguem as suas redes, venham comigo, eu vou ensinar algo novo para vocês. Vocês hoje pescam peixes, mas eu vou transformar vocês em pescadores de homens. Eu vou transformar vocês em pescadores de gente. Eu vou mudar o propósito, o objetivo, a razão de vocês viverem. Hoje vocês vivem querendo ganhar o pão de cada dia, pescando, trabalhando para este mundo, mas eu quero plantar no coração de vocês algo muito maior, algo que vai impactar não somente a geração de vocês, mas a eternidade. Eu vou transformar vocês em pescadores de gente. Desde o início, Jesus planta essa missão no coração dos seus discípulos, e durante todo o seu ministério, Jesus ensina os discípulos a fazer exatamente isso, a falar do amor, a pregar a libertação, a falar que o reino de Deus havia chegado, estava próximo, estava ao alcance de todos. E quando Jesus finalmente morre, ressuscita e está sendo assunto aos céus, está subindo para a eternidade, para a presença de Deus, ele deixa novamente a mesma ordem. Em Mateus 28, 19 e 20, ele diz: portanto, vão e quê? Vivam como quiserem, casem-se, abram empresas, trabalhem, estudem. Não, tudo isso. Mas ele diz: portanto, vão e façam discípulos. Portanto, vão e continuem fazendo o que eu chamei vocês para fazerem: ganharem pessoas para Cristo. Façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou com vocês até o fim dos tempos. Desde o início do ministério, não no final do ministério, mas durante o momento ali da assunção de Cristo, ele reafirma: eu chamei vocês para irem, para pregar o Evangelho, para fazerem diferença na nossa vida, para transformarem a vida das pessoas através da mensagem da salvação. Jesus nos chamou para sermos seus discípulos, para ensinar a obedecer aquilo que Ele tem nos ensinado, não apenas para falar algo da boca para fora, mas ensinar aquilo que temos vivido na prática. E aí a gente sempre vai voltar à pergunta: Jesus está feliz comigo? Eu estou cumprindo o meu propósito? Jesus está feliz com a minha vida? Jesus está feliz com a forma como eu estou vivendo? Será que aquilo que eu estou fazendo está agradando a Deus? E isso, queridos, isso precisa mexer conosco. Isso precisa nos balançar, isso precisa nos alertar, porque corremos um risco muito grande de, à medida que vamos vivendo, nos esquecemos do propósito para o qual fomos salvos. Fomos salvos para as boas obras, não o inverso. Não fomos salvos pelas obras, mas fomos salvos para as boas obras. Isso Paulo diz quando ele escreve aos Efésios. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é um presente, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, mas fomos chamados para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para nós, para que as praticássemos. Será que eu estou fazendo aquilo que Deus espera de mim? Será que Jesus está feliz comigo? Eu estou feliz com Jesus, mas será que Jesus está feliz comigo?
Será que num relacionamento de amor, essa relação ela não precisa ser recíproca? Você conseguiria conviver com alguém que só está interessado em ser feliz através daquilo que você faz por ela, mas ela nunca se preocupa em te agradar e te alegrar o coração? Tem como ser feliz numa relação assim? Por mais que nós entendamos, por exemplo, num casamento, que nós casamos para fazer o outro feliz, mas convenhamos, irmãos, todos nós esperamos que a recíproca seja verdadeira, sim ou não? Esperamos. Por mais que eu me esforce para fazer a minha esposa feliz, eu também quero que ela se esforce para me fazer feliz, porque um completa o outro. Da mesma forma, o nosso relacionamento com Deus, eu preciso alegrar o coração de Jesus, eu preciso cumprir o propósito que Ele estabeleceu para mim. Eu preciso entender que a minha salvação, ela precisa ser acompanhada também de obras. Tiago fala isso, que a fé sem obras, ela é o quê? Morta. A fé sem obras é morta. Então, se afirmarmos que cremos em Deus, mas essa nossa fé não nos impulsionar a viver uma vida para Deus, que fé é essa? Se a fé que eu manifesto em Deus não me impulsiona a fazer coisas para Deus, a alegrar o coração de Deus, a contribuir com o crescimento do reino, a buscar a sua presença, que fé é essa? Morta. Uma fé morta. E tudo que é morto não é bonito, não cheira bem, não faz bem, mas tudo que é vivo, alegra, é bom, é cheiroso, é abençoador. É isso que Deus espera de nós, que possamos viver uma vida frutífera, que o alegre, que o agrade. E eu quero pensar com os irmãos apenas 3 áreas da nossa vida em que podemos e devemos frutificar para alegrar o coração do nosso Deus, e tem a ver com o nosso propósito. Primeiro, eu preciso frutificar em minha vida pessoal. Jesus Cristo me chamou e me salvou para que eu esteja ligado a Ele e eu me torne frutífero. Nós podemos pegar como base o Evangelho de João, capítulo 15, que Jesus fala que Ele é a videira verdadeira e nós estamos ligados a Ele, e quando estamos ligados a Ele, nós damos muito fruto. Jesus espera que a minha vida seja frutífera. Jesus, Ele me salvou para que eu dê muitos frutos. Sabemos que a Bíblia diz que aquela árvore que não dá fruto, ela um dia será cortada e lançada no fogo. Mas também a Bíblia diz que nós não podemos frutificar por nós mesmos. Nós frutificamos quando estamos ligados a Cristo, quando estamos unidos a Ele. E o frutificar parte exatamente desse princípio. A primeira coisa que eu preciso entender, eu tenho que estar próximo a Cristo, eu tenho que estar ligado a Ele, eu tenho que estar perto dEle. Às vezes complicamos aquilo que é simples. Certa vez Jesus estava visitando alguns dos seus amigos, e lá na casa dos 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro, e quando ele chega lá, Marta, ela se agita, e ela começa a fazer as coisas, querendo arrumar a casa, deixar tudo arrumadinho, servir Jesus, mostrar para ele que ela estava ali, de certa forma agitada, mas fazendo as coisas que lhe era devido. Por outro lado, Maria estava onde? Assentada aos pés de Jesus, assentada, quietinha, não vou me assentar senão eu sumo da câmera. Assentada, quietinha aos pés de Jesus. E Marta reclama, fala assim: Senhor, não te incomoda que eu esteja aqui fazendo tudo sozinha, e a minha irmã está aí quietinha aos seus pés? Qual que foi a resposta de Jesus? Marta, Marta, você está tão agitada, você está tão preocupada com tanta coisa, e uma coisa só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, isso não lhe será tirado. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: às vezes nos agitamos com tantas coisas, às vezes tentamos fazer tudo com as nossas forças, mas uma coisa só é necessária: nos aproximarmos de Cristo.
estarmos perto dele. Eu gosto de um texto de Marcos, capítulo 3. Jesus estava com seus discípulos. E o texto diz que Jesus escolhe os 12 e dá uma direção para ele. E a direção que Jesus dá, verso 14, Marcos 3, verso 14, escolheu 12 e os chamou seus apóstolos. E uma das versões diz, para que estivessem com ele e fossem enviados para pregar, para anunciar a mensagem, para pregar as boas novas. Mas a primeira coisa, antes de sair pregando as boas novas, eu gosto dessa expressão, Jesus designou para que estivessem com ele. Para que estivessem com ele. A primeira coisa que Deus espera de nós, irmãos, é que estejamos com Cristo. Jesus vai ficar feliz se estivermos com ele. Nós temos tido tempo de estar com Cristo. Vivemos um momento que serviu para nós repensarmos e avaliarmos a nossa caminhada com Cristo. Fomos impedidos de estar na igreja durante vários meses. Durante essa pandemia, muitas igrejas tiveram limitações para receber as pessoas. Lá na igreja, durante alguns meses, eu preguei para um irmão de um olho só, um olhão, igual esse aqui, a igreja vazia, e nós ministrávamos e pregávamos para uma câmera. Pastor, que sensação, no mínimo desagradável. Por mais que a igreja estivesse reunida do outro lado, em suas casas, participando, tendo comunhão, mas como faz falta ver os irmãos, como faz falta ver as pessoas participando da mensagem, reagindo, dando um retorno, como faz falta, irmãos, ainda que ainda não possamos nos abraçar e nos cumprimentar, mas como já é gostoso a gente olhar para alguém que está perto da gente, como já é bom a gente ver que o irmão veio, o outro veio, e aquele irmão está mais ali no fundo, mas veio, está participando da igreja, como isso é importante. Mas ao mesmo tempo nós vimos que algumas pessoas parece que eram tão dependentes da igreja, que se esqueceram que na verdade a igreja é a reunião daqueles que já se encontram com Cristo diariamente. Que na verdade nós não somos dependentes da igreja, desta reunião, deste templo, para termos um encontro diário com o nosso Jesus. Na verdade a igreja é a reunião dos santos, é onde nós temos comunhão, é onde nós nos encontramos, celebramos a Cristo, e isso é tão gostoso. Mas a nossa comunhão com Deus não pode depender daquelas portas abertas. Porque se chegar um tempo em que as portas tiverem que se fechar, como é que a igreja vai sobreviver? Primeiro, por isso a primeira coisa que Cristo espera de nós é que sejamos frutíferos na nossa vida pessoal. E ser frutífero é ter comunhão com Cristo, ser cheio do Espírito Santo, melhorar cada dia, orar a Deus todos os dias, ler a palavra de Deus, nos alimentarmos da sua presença, melhorarmos como pessoas, sermos mais crentes, termos a nossa fé sendo desenvolvida, buscarmos a sua presença. Estamos frutificando, estamos crescendo. A Bíblia diz que o fruto do Espírito, as suas características são o quê? Amor, gozo, alegria, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso é desenvolvido em mim. É o Espírito Santo de Deus fazendo com que nós frutifiquemos para a glória de Deus. E quando eu começo a frutificar, ou seja, eu, pessoa individualmente, filho de Deus, servo de Deus, começa a crescer, Jesus vai se alegrando. Aí a gente começa a responder a pergunta: Jesus está feliz com você? Jesus está feliz comigo, porque eu tenho frutificado, porque eu tenho melhorado a cada dia, porque eu tenho buscado a presença dEle, porque eu tenho procurado me aproximar dEle. Jesus está feliz conosco.
Outro fruto que precisamos dar é quando pensamos na nossa comunidade. A Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz que nós somos um corpo. E como corpo de Cristo, nós contribuímos para o crescimento uns dos outros. O que nós estamos celebrando aqui nesses dias é exatamente isso. Como a semana da juventude, dos adolescentes, contribuiu e tem contribuído para o crescimento de tantos. Ontem vimos alguns testemunhos gravados num vídeo, né? O pessoal, a turma aí mais antiga, alguns também mais jovens, podendo se expressar, dizendo: olha, como foi importante na minha vida. Como foi importante na minha vida. Talvez se perguntássemos aqui, muitos de nós poderiam se manifestar falando assim: não, eu realmente tive um irmão na minha vida, uma irmã, um pastor, um líder, alguém que foi fundamental no início da minha caminhada cristã. Tem alguém que teve uma experiência assim, de alguém que contribuiu para a sua caminhada? Temos pessoas, olha aí, temos pessoas. Alguém que falou de Jesus para você, alguém que insistiu para que você viesse na igreja. Tem alguém que veio na igreja por insistência de outros. Olha aí, tem pessoas que vieram por insistência dos outros. Tem alguém que te ensinou a decorar alguns versículos. De repente você perguntou assim: qual versículo decorar? Aí alguém falou assim: decora alguns versículos. Não, vocês é a Bíblia toda. Eu estou falando alguns versículos. Alguns versículos. Mas tem os outros também, que alguém faz decorar a Bíblia inteira. A cada ano que eu venho aqui, eu fico assim: meu Deus, como é que tem memória para isso? A Viva coloca esses meninos para decorar. Podia decorar o Salmo 119 inteiro um dia desse, hein? Como isso é bom, irmãos. Como a igreja agrada a Cristo quando nós nos unimos num só propósito. Sabe uma coisa que me impressiona, e eu gosto muito de pensar sobre isso? É quando Jesus faz a sua oração, ele orando pelos seus discípulos, e ele ora por nós também, que na sua oração ele cita: olha, não oro só por esses, mas por aqueles que virão a partir do testemunho deles. Eu oro para que eles sejam um. E eu gosto de pensar que a oração de Jesus por nós, pela igreja, é para que a igreja tenha unidade. E aí algumas coisas nós podemos pensar: se Cristo faz essa oração por nós, primeiro, é porque isso é importante, sim ou não? E segundo, porque isso é difícil. Se o próprio Cristo ora para que a igreja viva em unidade, primeiro é muito importante, segundo deve ser muito difícil, porque Ele está intercedendo ao Pai para que sejamos um. Coisa terrível é quando uma igreja é dividida, é cheia de briga, é cheia de contenda, quando a igreja não se entende. Mas é algo maravilhoso quando a igreja caminha junto, é algo maravilhoso quando a igreja está no mesmo propósito, é algo maravilhoso quando a igreja está unida, se apoiando, se ajudando, investindo um na vida do outro. Isso é maravilhoso. Eu vejo isso aqui nessa igreja, e glória a Deus por isso. Então Jesus está feliz conosco. Talvez você já possa responder com mais convicção: sim, Jesus está feliz comigo, porque eu também tenho investido na igreja, eu também tenho me doado a esta igreja, eu também tenho investido na vida do meu irmão, eu também tenho gastado algumas horas do meu dia, da minha semana, eu também tenho me dedicado a contribuir para o crescimento da igreja, dos meus irmãos. Então sim, Jesus está feliz comigo, porque isso é propósito de Deus para a nossa vida. E por último, eu quero encerrar citando que Jesus espera que frutifiquemos também em relação àqueles que são de fora. Como já falamos, Mateus 28, 18, Jesus nos deu uma missão muito clara: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Atos capítulo 20, verso 24, Paulo ele diz assim: mas a minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, de dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Irmãos, existe uma missão que nos foi confiada, uma missão muito clara. Existe uma missão muito clara que Jesus nos deu: fazer
discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando essas pessoas a guardar tudo que Deus nos ordenou. Perceba que é uma missão clara e é uma missão completa. Não é simplesmente falar Jesus te ama e a pessoa aceitou Jesus, aleluia, já completei a minha missão. Não, eu ainda tenho que ensinar a guardar todas as coisas que o Senhor nos tem ordenado. É uma missão completa, é uma missão clara. Eu preciso ter consciência disso. Não basta eu ter sido alcançado pela graça de Deus, somos salvos, estamos alegres com Jesus, aleluia. Não basta, existe uma missão, existe um propósito. Deus espera ver a sua igreja batalhando, empenhada em ganhar vidas. É uma missão, não é invenção de moda. Claro que eu acredito que as estratégias, aí sim podem ser variadas. Nas estratégias nós podemos inventar moda, podemos fazer uma semana da juventude, podemos ensaiar uma dança, um teatro mudo, mas que fala tanto, com uma mensagem extremamente impactante, embora não tenha sido dita uma palavra, mas tenho certeza que abençoou todos nós aqui. Podemos usar a arte, a música, podemos usar o Instagram. Essa semana para trás eu fui desafiado, fui em uma conferência de pastores e líderes, e eu não sou muito ligado nessas coisas, redes e tal, então meu Instagram eu praticamente postava foto minha, com minha família e comida. Um Instagram bem de crente, né? Então às vezes eu postava uma picanha, uma foto da família. Depois postava uma maminha, depois uma alcatra. E eu, de vez em quando, fazia uma viagem, postava alguma coisa. Aí essa semana um pastor, nessa conferência, ele falou assim: se tudo que nós temos e fazemos não glorifica a Deus, ou não contribui para que o nome de Deus seja glorificado, então não está valendo a pena. Aí ele citou especificamente: se você tem uma rede social e a sua rede social não serve para falar nada de Deus, cancele a sua rede social, porque ela não está contribuindo para o teu propósito, para o teu chamado. Isso é uma conferência de pastores, irmãos. E na hora eu sentado na cadeira, eu queria sumir, eu pensei, e eu fiquei pensando nas minhas postagens, eu falei: meu Deus, não edifica ninguém. Sim, tem nada de errado, família, amém, legal, bacana, mas algumas mensagens, algumas citações, alguns textos que eu postei, poucos, não me envolvia, não perdia tempo com isso, mas naquele dia eu me despertei e pensei assim: por que não gastar um tempo colocando algo que de alguma forma possa alcançar alguém, de alguma forma possa levar a mensagem do Evangelho, de alguma forma possa tocar o coração de alguém. Aí eu falei: quer saber, eu não vou cancelar minha conta, mas eu vou mudar as coisas que eu tenho postado. Não me impede de postar algo da minha família, não me impede de postar um prato que eu gosto, alguma coisa, uma viagem, algo legal, não tem problema, mas também desde que tenha ali algumas mensagens que possam servir para impactar alguém. É nós vivermos, irmãos, com a intenção de cumprir o nosso chamado através de tudo aquilo que nós fazemos. Então eu posso cumprir a minha missão quando eu estou ali na escola, no colégio. A turma vai voltando aí para o presencial já, não está? Está voltando? Aleluia, glória a Deus. Quem está celebrando que está voltando presencial? Pela fé, né, gente? Pela fé, gente. Êêê! É um recomeço, não é? Todo mundo estava acostumado a ficar em casa, é um recomeço, mas é importante. E aí nesse recomeço, recomecem também levando Deus a sério e entendendo que vocês estão numa missão. Você já pensou quanta gente pode estar triste lá?
Você já pensou na palavra de esperança que vocês podem levar para os seus colegas? Vocês já pensaram que vocês podem compartilhar com eles ali a palavra de Deus? É isso. Na faculdade, no trabalho, muitos trabalhos ficaram home office e ficarão. Muitas empresas estão adotando esse sistema, fecharam, entregaram os escritórios, descobriram que o home office funciona, ok. Mas nós não podemos perder as oportunidades que Deus nos der quando nos reunimos com as pessoas. Nas reuniões de família, nós temos uma missão, irmãos. E se queremos responder com convicção, quando perguntamos, Jesus está feliz com você? Eu tenho que responder, sim, Jesus está feliz comigo. Porque eu tenho frutificado em minha vida pessoal, o Espírito Santo age em mim, e eu tenho sido transformado a cada dia, de fé em fé, eu tenho avançado com Cristo, eu tenho aprendido mais de Deus, eu tenho me dedicado a Deus, eu tenho orado em casa, eu não estou perdendo a minha vida, eu não estou vivendo sem o compromisso de me envolver com as coisas de Deus. Sim, eu estou vivendo para Deus, eu tenho frutificado. Sim, eu tenho frutificado na minha igreja, eu tenho participado das programações, eu venho nos estudos bíblicos, eu me coloco à disposição do pastor, eu contribuo financeiramente, eu contribuo com o meu tempo, aquilo que eu posso fazer e que eu sei fazer, eu venho para a igreja e eu me dou, nos ministérios, eu tenho contribuído. Sim, a minha vida agrada a Deus, e sim, Jesus está feliz comigo, porque eu tenho cumprido o meu propósito. Se Jesus me chamou para uma missão, eu entendo essa missão e eu tenho vivido essa missão. Todas as oportunidades que me são dadas, eu aproveito para falar de Jesus, seja numa rede social, no Instagram, no Facebook, no que for, seja pessoalmente, na escola, no trabalho, na rua, eu tenho aproveitado oportunidades na minha família para falar que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele nos ama e que Ele transforma a nossa vida. Aí sim, eu tenho convicção de que Jesus está feliz comigo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Eu quero orar com a igreja e pedir a Deus que gere isso em nós. Eu tenho dito lá na igreja que eu tenho encarado esse segundo semestre como um recomeço em todas as áreas da nossa vida. Lá na igreja, as pessoas têm voltado aos poucos para a igreja. Alguns irmãos ainda com muito medo, algumas pessoas ainda com receio, alguns não voltaram, outros voltam timidamente, vêm uma vez no mês. Eu sei que aqui não acontece isso, mas lá o culto de ceia, tradicionalmente é o culto mais cheio, eu não sei porquê. Eu não sei se o Espírito Santo manifesta-se mais no culto da ceia, pastor. Eu não sei se no culto da ceia tem mais unção do que nos outros, eu fico preocupado com isso. Lá é assim, eu sei que aqui não. Mas eu tenho falado isso com os irmãos, vamos recomeçar. Mas vamos com tudo, Jesus Cristo está voltando. Alguém tem dúvida disso? Olha os sinais, olha o mundo como está. Jesus Cristo está voltando e a igreja precisa estar viva, ativa, trabalhando para Jesus. Volte para a casa de Deus, fica firme com Jesus, envolva-se e vamos alegrar o coração do nosso Deus para a glória dele. Nós estamos cumprindo o nosso propósito. Que Deus nos dê força para continuarmos caminhando firmes. Eu gosto do lema dos adolescentes: fique firme. Vamos para frente e fique firme. Vamos orar, feche os seus olhos. Coloque a sua vida diante de Deus. E agora no seu íntimo responda: você está feliz com Jesus? E responda também a outra: Jesus está feliz com você? Eu estou feliz com Jesus. Jesus está feliz comigo. Jesus está feliz com os frutos que eu tenho apresentado. Ore a Deus. Não é o pastor Rimac. A pergunta não é se o pastor está feliz. Não é a Viva, líder dos jovens, dos adolescentes, pastora Viva. Não é ela que tem que estar feliz. Jesus está feliz comigo.
Não é o meu pastor, o pastor Jorge, se ele está feliz comigo. É Jesus, Ele está feliz comigo. Foi o Senhor que deu a vida por nós. Foi o Senhor que nos chamou para uma nova vida. Foi o Senhor que plantou essa semente nos nossos corações, a eternidade. Foi o Senhor que nos deu uma missão, portanto vão e façam discípulos. É o Senhor que espera de nós uma resposta. Deus, nesta noite nós te apresentamos a nossa vida. Nessa noite nós te apresentamos o nosso coração. Nessa noite nós pedimos ao Senhor a tua bênção. Mas pedimos ao Senhor também que acenda chama nos nossos corações, para não vivermos para nós mesmos, sem nos preocuparmos ou sem nos atentarmos que existe uma missão, um propósito estabelecido pelo Senhor, o Senhor das nossas vidas, e que nós precisamos completá-lo, cumpri-lo. O Senhor já fez a sua parte, já se entregou por nós, morreu no nosso lugar. Agora é a nossa vez de cumprirmos um propósito divino para nós. Que o Senhor abençoe a sua igreja, que o Senhor nos fortaleça, em nome de Jesus Cristo, e que tenhamos essa convicção no coração, de alegria, Deus, mas que também que estamos alegrando ao Senhor, com a nossa vida, com o nosso viver, em nome de Jesus. Dê glória a Deus.